Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Diante de uma sociedade global cada vez mais sensibilizada por causas e propósitos, a consolidação e reputação das marcas muitas vezes extrapola o produto e a finalidade comercial relacionadas a elas. E nesse caso, o que passa a valer é a conexão e a relação que essas marcas estabelecem com a sociedade, com base em princípios que são caros e relevantes a ela. Desse modo, a adoção de princípios sustentáveis nos seus processos de produção, a identificação com necessidades sociais do seu entorno e o apoio às ações de cidadania promovidas por terceiros acabam sendo fundamentais na consolidação do relacionamento entre marcas e consumidores. Essa percepção é até mais presente em grandes marcas e conglomerados, mas a pergunta que fica é as pequenas e médias empresas, as pequenas e médias organizações empresariais. É possível exercer esse papel, adotar esses princípios e como se aproximar e estabelecer essa conexão com o seu grupo social mais próximo? Para nos fazer entender um pouco melhor como se constrói essa relação de confiança e empatia entre as marcas e a sociedade, o Comunicação SA recebe Fabrício Soares, diretor executivo e fundador da Foco Inteligência e Relacionamento, uma empresa que atua na estruturação de relações entre empresas e comunidades dentro de princípios de melhores práticas sustentáveis. Fabrício Soares, seja bem-vindo ao Comunicação SA. Obrigado, Marco. Prazer estar aqui com você. Além de ser uma honra, né, estar sendo entrevistado por um profissional tão brilhante, já ter uma estrada e uma jornada aí na área da comunicação. Obrigado pela oportunidade. Você é muito generoso, eu tenho mais idade do que experiência, mas vamos lá. Fabrício, eu queria começar a nossa conversa lembrando um episódio aqui que nos é muito caro para o Brasil, mas particularmente para o estado de São Paulo, que é o exemplo do Polo Petroquímico de Cubatão, que lá no É. início dos anos 1980, por conta justamente da não observância de princípios sustentáveis, causou um grande dano à saúde pública e ao meio ambiente no seu entorno, particularmente ali no seu entorno. Nos anos e décadas seguintes, as empresas do polo, até por uma questão de sobrevivência, eles desenvolveram ações e protocolos que transformaram a região, estabeleceram uma sólida e positiva relação com o poder público e a sociedade do seu entorno. E se tornaram aí um Uhum. modelo de como empresas podem transformar positivamente a vida das pessoas que moram nas proximidades, no entorno desses grandes conglomerados. A gente está falando, portanto, de grandes empresas, de conglomerados internacionais, empresas com muito poder, com muito dinheiro. Mas quando a Uhum. gente pensa na maioria ou na base econômica do Brasil, que é constituída de pequenas e médias empresas, como que a gente resolve essa questão das ações de sustentabilidade? Elas podem assumir esse protagonismo social? Marco, de cara eu já te falo que sim, tá? Já respondendo sua pergunta de bate-pronto, sim, é possível. É uma questão que pode ser alcançada por pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Retomando o seu exemplo inicial, esse é um dos casos, a gente teve outros casos também de grandes impactos, né, de empresas em comunidades, trazendo uma reflexão para essas empresas de como atuar nas melhores práticas, mas também trazendo mudanças na legislação ambiental. Então, ali a partir da década de 80, da década de 90, após alguns incidentes como esse, a legislação começa a ficar mais restritiva, cobrando mais das empresas um posicionamento em relação às suas ações sociais e ambientais,
a partir do momento que elas exercem uma presença, têm uma presença e exercem um impacto, tanto positivo, tá, quanto negativo naqueles territórios, né? Essa construção é importante, para além da legislação, quando a gente pensa, agora já falando na sociedade moderna, né, em que a gente vive agora, que há uma cobrança por parte da sociedade, então, ou seja, a legislação não é mais o único instrumento de cobrança, começa a haver uma preocupação e uma cobrança da própria sociedade em relação a uma postura, vamos dizer assim, mais correta das empresas, mais alinhada com as melhores práticas. E as empresas começam a perceber que estar alinhado a essas práticas, além de trazer benefícios para a sociedade, também traz benefícios para a marca, para a própria empresa, gerando assim uma relação de ganha-ganha, né? Em que as empresas podem atuar naquele território, elas têm a licença da sociedade para atuar ali, mas elas também trazem benefícios, né? Elas também geram benefícios para aquela comunidade que convive com aquela empresa, benefícios esses que podem ser sociais, podem ser econômicos e podem ser ambientais. Então, a partir disso, começa uma construção legítima da reputação. Agora, Rossi, é importante uma atenção, como se fala, né? A reputação você demora anos para construir, mas você pode perdê-la no estalar de dedos. E aí que vem o que a gente considera no nosso trabalho aqui na Foco, que a gente considera que é o importante e o fundamental. É que isso seja feito não só para atender a comunidade ou para atender uma legislação. E esse processo de escuta, de planejamento e de estratégia de investimento socioeconômico seja parte da gestão da empresa, tá? Que isso faça parte da cultura, do jeito de ser da empresa. A partir do momento que você, como empresa, adota isso em seu DNA, em sua corrente sanguínea, além de você atender a essas exigências, você também ainda passa a contribuir efetivamente para aquela comunidade onde você está instalado ali, a sua marca se fortalece e você se blinda em relação a essa questão que eu comentei, de você perder essa reputação no instalar. Ou seja, ela não é só uma coisa, ela não é só um personagem figurante na história da companhia, ela passa a ser o personagem principal. As decisões passam a ser tomadas se pensando na gestão socioambiental, na gestão socioeconômica e como que os impactos e benefícios podem ser administrados pela marca para que a relação se torne uma relação ganha-ganha. E isso pode ser levado para as empresas de pequeno e médio porte, com certeza. A gente sabe que o mercado ele vai, de uma forma ou de outra, consumir menos daquela marca, caso ela tenha problemas, né? Caso ela não tenha essa legitimidade junto à sociedade. E isso é para todas as empresas. O mercado hoje é muito competitivo, né? O principal ativo, a gente conversou um pouquinho antes, né? O principal ativo hoje das marcas é a sua reputação. Então, esse cuidado, ele passa a ser não mais uma coisa acessória, e sim uma coisa que deve ser incorporada na gestão e tratada como estratégia de comunicação e de relacionamento de marca. Fabrício, vocês na Foco atendem grandes empresas também. Na área de Sim, mineração também é isso? Dá um pouco o perfil das empresas que vocês atendem prioritariamente. tá. A gente trabalha muito com empresas do segmento de mineração, de energia e logística. Ou seja, são projetos que precisam ser implementados, né, que tem uma pegada econômica forte, até né, ligado ao desenvolvimento do país e das regiões onde as empresas estão. Então, a gente faz o trabalho com essas empresas no sentido de afinar essa estratégia de comunicação e relacionamento com suas comunidades. Pelo fato de serem grandes projetos que trazem grandes impactos, esse cuidado se torna necessário e fundamental. Agora, Fabrício, você fala, bom, a própria expressão que você usou, socioeconômica, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, assim como a gente não consegue também
não falar de meio ambiente Uhum. sem implicâncias sociais e econômicas também. A Certo. pauta a respeito dos impactos ambientais, a gente está, infelizmente, assistindo isso nas últimas semanas, um problema enorme no Rio Grande do Sul, um estado praticamente devastado pelas questões Uhum. climáticas, e a gente tem visto isso pelo mundo, né? Sim. Essa é uma pauta que tem tomado muito atenção de governos e de empresas. Quer dizer, isso é um assunto que deve ser cada vez mais tratado, porque antes falar de meio ambiente era uma coisa meio de luxo, não é? Era a empresa que Sim. tinha mais recursos, enfim, fazia uma ação ou outra. Em que medida que esse tema entra dentro de uma pauta, como você bem lembrou, estratégica para o negócio de uma empresa? Uhum. Marco, essa análise, ela passa fundamentalmente por um primeiro passo que está ligado a um processo de gestão de negócios, que é a análise de riscos, né? Todo negócio que você vai implementar ou se você já opera, a análise de risco precisa ser uma constante desde o início desse processo. E dentro dessa análise de risco, o gestor ele precisa observar como que os aspectos ambientais, como que os aspectos sociais e econômicos vão infringir ou podem se tornar potencialmente fatores de risco e já pensar previamente ações que vão mitigar, minimizar, né, substituir esses riscos. Tem uma palavrinha chamada accountability, né, que é Uhum, a prestação de contas para a sociedade. E isso passa a ser uma estratégia que figura de forma muito concreta para as empresas. Então, a partir de uma análise de risco, a partir do desenvolvimento de ações preventivas e também corretivas, você aplica essas ações nas empresas e aí vem o processo de você comunicar isso para a sociedade de forma correta. uhum, Então, eu acho que na medida dos impactos ambientais que a gente está vendo, até ano passado, você vai se lembrar, houve uma onda de calor. Agora a gente está no Rio Grande do Sul com uma onda de chuvas. Ano passado houve uma onda de calor que ninguém estava aguentando. Então, essas mudanças climáticas, elas passam a fazer parte elas precisam fazer parte dessa análise de risco e os negócios, os empreendimentos precisam avaliar como que elas podem mitigar ou minimizar isso já no seu planejamento estratégico, no seu planejamento de negócio. uhum, Então, eu enxergo que essas questões precisam estar presentes no planejamento inicial, no planejamento prévio, já prevendo ações que vão poder, como eu disse, mitigar ou minimizar de alguma forma essas questões. E uhum, aí a gente liga, nós vamos comentar daqui a pouco, isso está ligado às melhores práticas. uhum, São melhores práticas, são referências internacionais e nacionais que vêm como compêndios, né, os compêndios de sustentabilidade, que já trazem as diretrizes que a empresa deve seguir para ela já atuar de forma muito efetiva nessa questão das mudanças climáticas. muito bem, eu estou conversando com o Fabrício Soares, que é diretor executivo e fundador da Foco Inteligência de Relacionamento. Fabrício, a gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. O Prêmio Jatobá PR 2024 decolou. Na sua 8ª edição, o Prêmio Jatobá PR mantém a missão de fortalecer a atividade de PR no Brasil e na América Latina, dando ampla visibilidade aos cases de PR produzidos pelas agências e organizações de comunicação corporativa. O Prêmio Jatobá PR incentiva a excelência em PR a partir do protagonismo do setor de comunicação dos seus profissionais e dirigentes. Venha encarar o desafio. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Fabrício Soares, diretor executivo e fundador da Foco Inteligência de Relacionamento, uma empresa que atua na estruturação de relações entre empresas e comunidade dentro de princípios de melhores práticas sustentáveis.
Antes de retornar à nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e que também assine nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar. E já no dia seguinte, você, como os quase 18 mil assinantes, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Fabrício, na sua última fala, você fez uma menção à análise de risco. Essa análise de risco, uma curiosidade, ela é determinada quando você estabelece no início de um projeto ou ela é algo que tem que ser analisado frequentemente? Essa análise de risco, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta de gestão que obrigatoriamente ela tem que ser implementada no início de qualquer planejamento de um empreendimento, de um projeto e de um negócio. Mas aí é que vem a questão do diferencial. Ela tem que ser constante, ela tem que ser feita de forma periódica e constante pelas empresas. E um detalhe, que é aí onde está a nossa crença principal. Essa análise de risco, para ela ser efetiva, ela deve ser feita a partir da escuta dos stakeholders, das partes interessadas, que fazem parte daquele negócio, né? Não basta você sentar com os seus gestores numa sala e fazer a análise sem entender ou sem ter essa sensibilidade de como que as pessoas que estão sendo impactadas, volto a dizer, positivamente ou negativamente, pelo seu negócio, estão percebendo a sua atuação, o benefício que você está trazendo social. Então, a gente tem como chave a escuta ativa desses stakeholders. E é aí que a gente entra, né? A nossa consultoria entra apoiando as empresas nesse sentido, trazendo métodos, trazendo técnicas de escuta que, num primeiro momento, geram uma base de dados, de informação, de percepção inicial, que te possibilita essa tomada de decisão, e que isso vai sendo feito periodicamente a fim de refinar a sua estratégia, refinar a sua análise de risco e, mais do que isso, entender se as soluções que você está levando, e aí fazendo recorte para a nossa área, porque a análise de risco ela vai para todas as áreas de um negócio, Uhum. mas recortando para a nossa área de comunicação e relacionamento, se aquelas ações, aquelas soluções que você está adotando de comunicação estão fazendo sentido, estão gerando os resultados esperados e se elas estão trazendo indicadores de performance que são realmente efetivos. Então, a escuta constante e periódica para alimentar a análise de risco, que retroalimenta a sua estratégia de comunicação e relacionamento, ela é fundamental e deve ser feita de forma constante, Uhum. respondendo a sua pergunta. Agora, com relação às práticas que você diz estabelecer com as empresas, enfim, para que ela tenha essa condução e essa conexão com o seu entorno. Como é que funciona o processo, Fabrício? Vocês fazem primeiro Uhum. uma pesquisa para entender a percepção da sociedade em relação àquela marca? Como é que funciona? Contratei você, olha aí, Fabrício, vê para mim aqui, eu quero criar uma conexão aqui com o meu entorno, enfim, eu estou com uma fábrica aqui, eu tenho uma empresa estabelecida. Qual que é o passo que você faz primeiro? Isso levando em conta que eu estou uma pessoa, que eu estou convencido dessa necessidade. Depois eu quero perguntar Uhum. algo mais voltado às empresas que precisam de algum convencimento. Mas vamos a isso. Como é que é o Tá processo? bom. É isso mesmo. Ó. A gente trabalha da seguinte forma. Nós temos o que a gente chama de três núcleos de atuação aqui na FOB. O primeiro núcleo, e isso forma até uma mandala quando a gente apresenta isso para as empresas. Então, o primeiro núcleo, ele é um núcleo voltado para inteligência, para estudos, para pesquisas e diagnósticos. Então, a gente entra com ferramentas e técnicas de escuta. Essa escuta ela pode ser de porta em porta, ou ela pode ser um processo de construção coletiva. Hum, Projetos como, por exemplo, de educação ambiental, hum, eles legalmente, está lá na legislação, eles precisam ser construídos de forma participativa. Mas mais do que isso, quando você trabalha uma escuta, um processo, uma metodologia colaborativa, você traz as pessoas para o centro da estratégia. Então, isso por si só já é um benefício
que já é assim, a gente já tem um ganho muito bom, porque as pessoas se sentem parte daquela solução ao conversar sobre o problema e ao pensar junto como a solução pode ser desenvolvida ali naquele território. Esse é o ponto um. Aí a gente migra para a nossa segunda frente de atuação, que é voltada a planejamento. Então a gente pega essa base de dados, essas percepções das pessoas, o que está incomodando, o que é visto para ela como valor, e a gente joga isso para dentro de um planejamento estratégico, que, em seu fim, vai observar quais as ações, quais estratégias e táticas de comunicação vão ser mais eficientes para o empreendedor levar essa mensagem-chave, esse posicionamento e essas ações que ele está desenvolvendo, a fim de suprir aquelas expectativas, aqueles anseios ou aquelas dúvidas. Tá? Hum. E, por fim, no terceiro momento, nós temos o que a gente chama de execução de projetos especiais. Então, entendemos o relatório e o cenário, fizemos o planejamento, nós conseguimos executar isso, nós conseguimos ir até a ponta da linha, e aí é que entra o desenho de um posicionamento, o desenho das mensagens-chave, as ações que a empresa precisa realizar internamente. Não basta só comunicar. Essa comunicação ela tem que estar apoiada em ações legítimas. Né? Então, as ações que a empresa precisa adotar em seus processos, em seus rituais, para que aquele problema seja resolvido. E aí, a gente faz a gestão dos canais, inclusive, podemos ter times em campo, fazendo esse face a face com a comunidade, visitando as prefeituras, visitando as instituições, as associações, os moradores, as lideranças comunitárias e levando essa informação, levando essas ações até a comunidade. Para essa junção dessas três mandalas, nós batizamos a nossa metodologia de Connect, mano. Por que o Connect? Porque exatamente a partir de uma inteligência de dados, a partir de uma análise das informações que você tem, a gente consegue conectar as estratégias que dizem respeito às duas disciplinas principais que atuam com esse viés nos empreendimentos, que é a comunicação corporativa, que tem lá seus meios, tem lá seus canais, seus conteúdos, e de outro lado, o setor de meio ambiente, que muitas vezes o relacionamento com a comunidade e o relacionamento institucional estão dentro desse setor ou ligado à diretoria, né, da empresa que comanda esse setor. Então, a gente consegue conectar essas duas frentes dentro das empresas, estabelecer indicadores de performance que são comuns a essas duas áreas e, como a gente falou, né, anteriormente, à medida que a gente vai repetindo essa escuta, e daqui a pouco nós vamos falar que a gente tem um método ágil de fazer essa escuta que está chegando, e aí é uma inovação que a gente vai comentar sobre ela. Então, você vai alimentando isso periodicamente e retroalimentando a sua estratégia de comunicação e de relacionamento. Uhum. Então, a gente acha que isso é importante. Essa conexão é importante. Muitas das vezes isso está desconectado nas empresas. E a gente vem observando que, na maioria das empresas, está desconectado essas duas frentes. Ô Fabrício, vamos falar um pouco de resistências? Uhum. Porque quando você Sim. propõe essas mudanças ou propõe essas ações, você tira as pessoas da zona de conforto. Sim. Como que Sim. você trabalha isso? E quais são normalmente as resistências que se encontra, não só dentro da empresa, mas eu imagino Uhum. fora dela também. Não sei se a Sim. população do entorno às vezes enxerga com desconfiança aquela iniciativa Uhum. que a empresa está tomando. Qual que é a realidade que você já encontrou ou que você já vislumbra quando você vai iniciar um projeto? Tem resistência, tem resistência dos dois lados. Você matou a charada. Tem resistência tanto interna, porque às vezes existe investimento, e mais do que isso, por vezes existe uma mudança de conduta e de postura internamente. Uhum. Se é um projeto novo que está começando, você tem uma oportunidade maior de já começar certo, né? De já começar com essa cultura junto às equipes internas. Agora, se é um projeto que já opera, você tem que fazer uma mudança dessa cultura. E isso aí já é uma principal resistência. Como que a gente trabalha com isso? Posse, precisa de tempo. Não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Por quê? Aqui em Minas a gente costuma dizer, é um trabalho de formiguinha, né? Você Uhum. precisa ir construindo, você precisa ir educando, você precisa ir mostrando quais são as melhores práticas,
Aí a gente retoma o link com o que a gente vinha falando. A gente vai mostrando o que as melhores práticas dizem respeito em relação àquela postura e por que é importante, numa relação ganha-ganha, a empresa adotar isso. Por que é importante para a empresa? Porque isso vai evitar atraso de cronograma, isso vai prevenir e antecipar possibilidades de conflito, de mobilizações. Por exemplo, se você pega um projeto de logística, como a gente já atuou, se você tem uma paralisação, por exemplo, de uma linha férrea que faz o transporte, né, do minério até o porto, por muitas vezes, isso é um prejuízo enorme para a empresa, né? De tempo, de recurso técnico, de recurso financeiro e da sua reputação. Então, a gente tem que ir trabalhando essa semestralidade. Hoje, a gente observa que os gestores eles estão muito mais conscientes e abertos a isso. Até nas formações acadêmicas hoje, você já tem essa cadeira, essa questão já nas formações, já formando gestores já para essa finalidade. Então, isso é um ponto positivo. Do lado da comunidade, também tem resistências. E aí é que entra um termozinho que a gente usa, que é uma LSO, Licença Social para Operar. Essa licença social, ela não está dentro de uma legislação, ela não é uma obrigação, mas ela é uma obrigação a partir do momento que ela passa a ser uma exigência social. Tá bom? Então, ela não está ali dentro do processo legal, mas ela está dentro do processo de aceitação social. E aí está o grande problema da resistência na comunidade. É a falta de confiança, sabe? E que eu vejo que hoje é uma questão, Rossi, que está impregnada em tudo. Não é só nas marcas, não. É a falta de confiança um no outro, é a falta de confiança nas instituições públicas, é a falta de confiança nas associações, né? Então, isso é um problema hoje que tá geral. Tá? Então, essas duas resistências acontecem. E como que a gente trabalha para resolver isso? Como que a gente acredita que é o caminho? É o trabalho de formiguinha, que eu vim comentando. Ou seja, o que você fala, a sua promessa de marca, ela tem que ser observada de forma concreta. Né? Não adianta só você falar que faz. E vou mais. É melhor você fazer e as pessoas verem você fazendo e te dar, aumentar o seu nível de confiança a partir daí, do que você falar que faz e as pessoas verem que você não está fazendo aquilo. Tá? Então, é um processo lento, contínuo, orientado para uma construção de confiança que é feita dia após dia. E para deixar a provocação aqui para quem está nos ouvindo, né? Tudo que a empresa faz contribui para essa construção de confiança. Tudo. É desde você receber alguém na sua empresa, deixar ele esperando 1 hora ali na sala de espera, até as suas grandes ações de marca, de publicidade. É tudo, é o mínimo. E muitas vezes a confiança é perdida no detalhe, tá, Rossi? Muitas vezes é o detalhe. E aí, mostrar para o gestor que é o detalhe, isso aí é o nosso desafio constante e diário aqui na Forma. Como dizem, o diabo mora nos detalhes. Exatamente. Muito Exatamente. Eu tenho um caso muito legal, que se desse para contar, eu ia contar para você. Vamos conversar no próximo bloco. Que hoje eu vou fazer mais um intervalo nessa conversa que eu estou tendo hoje com o Fabrício Soares, que é diretor executivo e fundador da Foco Inteligência de Relacionamento. A gente vai para mais um intervalo, Fabrício, e voltamos dentro de instantes para a última parte do nosso bate-papo de hoje, mas aí eu quero que você não perca o gancho. Eu quero saber qual é o causo que você vai contar para a gente na volta do intervalo. Vamos a ele e daqui a pouco a gente volta. Até já. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde e de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Olá,
Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Fabrício Soares, diretor executivo e fundador da Foco Inteligência de Relacionamento, uma empresa que atua na estruturação de relações entre empresas e comunidades dentro de princípios de melhores práticas sustentáveis. Antes de seguirmos para a última parte do nosso encontro de hoje, eu quero fazer um convite a você que esteja conosco na 14ª edição do Seminário Mega Brasil de Comunicação Interna e Relacionamento com Empregados, que será realizado presencialmente no Hotel Travel Inn Paulista Wall Street. E o tema central do encontro é Novos Atores em Cena, como os empregados estão influenciando a comunicação dentro e fora das organizações. A palestra de abertura fica a cargo de Viviane Manzi, diretora de comunicação institucional da Diageo, e o evento vai reunir a experiência de importantes marcas de diferentes setores da economia, como Intel, Klabin, Unico, a Idtech, Volkswagen do Brasil, Syngenta, AstraZeneca, Mafre e Vivo, além das agências P3K e Trama Comunicação. Todas as informações e orientações para a sua participação em mais este importante encontro de conhecimento, de troca de experiências e de network, você encontra na página de eventos da Mega Brasil, que você acessa pelo portal.megabrasil.com.br. De volta aqui com o Fabrício Soares. Fabrício, qual é o caso que você ia contar para a gente quando a gente terminou o bloco anterior? Olha só, Ross, olha como é que é importante a atenção aos detalhes e aquilo que a gente falou no bloco anterior, de uma escuta constante, perene, junto às partes interessadas. A gente atuou num projeto no norte de Minas. O norte de Minas aqui é uma região que ali sofre, né, com a questão hídrica, principalmente, e agora muitas empresas estão indo, né, realizando projetos nessa região, e um dos projetos que a gente atuou foi exatamente o projeto de mineração ali nessa região. Ainda projeto, ou seja, não se tinha obras, não se tinha operação. Um projeto querendo se instalar ali. E no começo desse projeto, as equipes começam a chegar, as equipes de estudo, de topografia, né? As empresas que vão fazer os estudos ambientais começam a chegar na região e começam a usufruir dos serviços que tem ali naquela comunidade. Um desses serviços nesse projeto é o restaurante. Era um restaurante de uma pessoa que viu a oportunidade, né? As pessoas chegando, viu a oportunidade de abrir um restaurante e começou a receber essas equipes para almoçar em seu restaurante. Pois bem, até aí tudo bem. Um belo dia, uma dessas pessoas da equipe achou uma barata, Rossi, no seu prato de comida. Ruim, né? Ok. E essa pessoa começa a comentar com as outras. Gente, achou uma barata, não sei, não tô duvidando um pouco da higienização ali daquele local. E as pessoas começaram a parar de consumir naquele restaurante. Começaram a sair. E veja bem, a empresa está aqui trabalhando e não tá vendo isso. As suas empresas terceiras ali começaram a ver uma demanda de saída do restaurante dele. Que, por fim, ele se viu obrigado a fechar esse negócio. E a partir daí, Rossi, ele ficou com uma mágoa muito grande em relação a isso. Ele não entendeu o porquê dessa saída das empresas e ele passou a ser um detrator da chegada da empresa naquele local. Por Uma causa vingança. disso. Uma vingança. E ele começou a ser um detrator e começou a se unir a outras pessoas que também tinham algo contrário à chegada daquela empresa e começou a se unir a instituições na esfera não só municipal, mas estadual, a movimentos que são contrários à mineração no âmbito federal. Olha só como é que a coisa foi aumentando. E hoje, essa pessoa é uma liderança local que combate a chegada dessa empresa na região. Isso traz problemas, como eu disse anteriormente, na implantação do projeto, traz atrasos no cronograma, porque a empresa não consegue avançar no seu processo de licenciamento ambiental, trazendo custos, trazendo necessidade de maiores investimentos. Tudo porque, uma baratinha num prato de comida. Se a empresa está ligada
e está ouvindo isso constantemente e consegue identificar isso lá no começo, que esse foi o problema, ela podia ter, você concorda comigo que ela podia ter ido lá, conversado com ele, lá atrás, falado, amigo, nós achamos isso aqui, não é legal. Que tal se a gente te apoiar no processo de melhoria do seu restaurante? Um exemplo. Que tal se a gente te apoiar nesse processo de melhoria? A gente vai estimular ainda mais que as empresas consumam no seu restaurante, mas eu preciso que você me garanta questões mínimas de higiene, de preparo, de qualidade, para que as equipes possam almoçar aqui no seu restaurante. Eu tenho certeza que isso ia ser visto com outros olhos. A empresa teria uma oportunidade de potencializar um negócio local. E hoje essa pessoa, ao invés de ser o maior detrator, ela poderia ser o melhor promotor ou um dos promotores de marca da marca dessa empresa no território. Então, olha só que causa interessante. É um deles, tem muitos outros, mas como que um pequeno detalhe não cuidado pode ir se transformando até estourar num grande conflito para a marca e para o negócio. É verdade. É um detalhe importante, e daí a justificativa de se estar sempre atento a tudo que acontece em relação à tua marca, ao entorno e a sua relação com os stakeholders. É, Fabrício, eu queria me ater um pouco à questão da adesão que a Foco fez recentemente ao Pacto Global das Organizações das Nações Unidas, da ONU. Sim, É um sim. movimento hoje importante, ele conta com mais de 16 mil participantes entre empresas e organizações, está presente aí por 160 países, né? Eu queria saber de você, qual foi o impacto que essa decisão, ou melhor, que essa adesão trouxe para a sua empresa e para os seus negócios? Tá. Primeiro, Marco, isso é uma questão muito ligada ao propósito, tá, do nosso negócio. Hum. Então, desde o início, a gente vem buscando estar próximo de instituições que pregam essas melhores práticas. E aí, se tornar signatário do Pacto Global foi um passo que a gente deu no sentido de ir ao encontro desse propósito, né? Na crença efetiva que nós temos nas pessoas, na humanidade e na sustentabilidade. Como que isso agrega ao nosso negócio? Primeiro, por estarmos num grupo em que todas as empresas que estão ali estão buscando a mesma questão, né? Estão buscando o futuro com sustentabilidade, ou seja, um futuro em que vai ter recursos, vão ter recursos para as próximas gerações que vão chegar. Então, isso aí já nos coloca num nicho de pessoas que estão pensando na mesma linha. Por outro lado, nos dá acesso a metodologias, nos dá acesso a práticas, a inovações que o mercado está adotando, que nos permite trazer para o nosso planejamento estratégico a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, hoje a gente tem um planejamento estratégico da FOCO até 2030, em que a gente elencou os objetivos que a gente pretende trabalhar na nossa cadeia de valor, né, do nosso produto, do nosso serviço. Então, ali tem a redução da pobreza, tem o bem-estar e, acima de tudo, tem a igualdade, né, a equidade de gênero, principalmente das mulheres, trazendo essas mulheres para o negócio, empoderando mulheres na gestão do nosso negócio. E, recentemente, entrou uma sócia, nós temos uma sócia agora, que é a Camila Enoch, que entrou como diretora técnica, e ela está à frente de uma unidade nossa específica que a gente está desenvolvendo, que é para o mercado imobiliário, tá bom? Então, a gente já tem ações efetivas ao encontro desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E mais uma questão importante, Marco, é o acesso que isso nos dá a novas tecnologias, tá? Então, nesse momento, a gente está concebendo um projeto muito interessante em que a gente traz a inteligência artificial. Olha só, é disruptivo isso hoje para o mercado, porque você conhece os bots, você já deve ter conversado com um chatbot. Plano de saúde, um cartão, né, que ele te dá ali, tecle 1 para sim, tecle 2 para não. Isso é um chatbot. Nós estamos avançando agora para o desenvolvimento de uma solução para uma inteligência artificial generativa, ou seja, é uma livre conversa. Você pode entrar conversando com a inteligência,
abordando o assunto, abordando uma demanda, abordando. Se tivesse isso lá atrás, no caso das baratas, esse proprietário podia ter entrado em contato, ter relatado esse problema, isso iria para um banco de dados, isso seria analisado pela equipe de relacionamento e essa devolutiva teria sido dada a ele, teria sido dada essa tratativa a ele. Então, o que a gente está pregando dentro dessas melhores práticas, que a gente, inclusive, é signatário delas, é exatamente unir a inteligência artificial com a inteligência humana para gerar soluções em comunicação e relacionamento. Então, uma questão bem nova, a gente está no projeto piloto, concebendo esse projeto, e eu acho até importante esse espaço para a gente mostrar que é possível sim, né? Tem muita essa discussão. Pô, a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. O que a gente está trazendo é que, na verdade, vai unir as duas coisas para potencializar resultados. Sempre observando as melhores práticas, sempre observando o que o Pacto Global nos traz como direcionamento, no sentido de inovar para o mercado, no sentido de trazer soluções que podem atender a esses detalhes que a gente está conversando, né? A essa necessidade de uma escuta que seja perene e que você possa atuar antes mesmo de um conflito aparecer. Muito bem. Eu havia comentado, inclusive, com o Fabrício aqui antes, que seguramente nós ficaríamos conversando por muitas horas se a gente tivesse, primeiro, próximos, né? Próximos, eu digo presencialmente, né, Fabrício? Se estivéssemos Sim, ali com na certeza. Savassi, como um bom mineiro, no final de tarde, vamos encerrar nossa conversa aqui num bate-papo. Mas, infelizmente, Fabrício, a gente chegou ao final do nosso encontro de hoje. Eu queria Que agradecer pena. bastante a tua participação, a sua predisposição de estar aqui conosco, compartilhando um pouco dessa experiência e deixando aqui um convite para que você também acesse o conteúdo da Foco. Temos um endereço, por acaso nossa audiência queira conhecer melhor a sua empresa. Tem sim, Marco. Qualquer um dos canais, ou site, ou Instagram, ou até mesmo o LinkedIn, é Foco Inteligência. No Hum. site é focointeligência.com.br, no Instagram é Foco Inteligência, no LinkedIn é Foco Inteligência. E se alguém tiver interesse, quiser conversar um pouquinho com a gente, posso deixar meu telefone? Pode me ligar diretamente, eu estou aberto aqui a atender quem quiser trocar ideias, inclusive fora do ambiente de negócio, trocar ideias como a gente está fazendo aqui mesmo, compartilhar conhecimento, trocar experiências. Posso Ah, deixar ou não? fique à vontade, se você quiser, sinta à vontade. É o 31 98688 4335, é o meu telefone. Fiquem à vontade, alunos, profissionais, gestores. Eu acho que quanto mais a gente troca, todo mundo ganha com isso. É verdade. Uma boa conversa é fundamental para que a gente consiga dar continuidade sempre a uma sociedade cada vez mais organizada, cada vez mais sustentável, não é Sim, mesmo? sim, isso mesmo, Fabrício, Rosa. muito obrigado pela sua participação no nosso Comunicação de hoje, Comunicação SA de hoje. Obrigado pela oportunidade dessa conversa, viu? Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, que é legítimo, que eu acho que agrega muito para a nossa área, para todos os profissionais, o trabalho que você desenvolve, trazendo essas informações importantes aí para os profissionais de mercado. Parabéns aí pelo projeto. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.